Bom dia, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer da minha satisfação de estar falando sobre um tema tão caro para mim, que é o orçamento público. Tenho atuado bastante, acompanhando políticas públicas. Atualmente, eu estou cedida para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, justamente dando esse apoio, explicando como fazer cumprir a política diante de alegações de princípio da reserva do possível, quando, na verdade, o mínimo existencial ele prevalece sobre qualquer outra despesa. A gente está falando aqui sobre despesas relacionadas à criança e à adolescência. O foco da minha fala vai ser, vou tentar, né, até como professora também, que eu sou, de cursos preparatórios, usar uma linguagem mais didática, explicando todas essas questões que são apontadas em relação a como gastar recursos do fundo. Eu fiz uma apresentação, eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo para falar, só preciso saber para onde eu passo. Está ligado? Né? Não, agora que eu liguei. Então, primeiro, para dar uma contextualizada, nós temos aqui, de 1997 para cá, a essa época, você tem aí uma destinação e criação de fundos com linguagens diversas. Então, os fundos são vistos como fundos contábeis, fundos especiais, fundos financeiros, e é por isso que essa discussão, até hoje, permanece no nosso ordenamento sem saber o que fazer com esses recursos. Especialmente relacionados... Eu só estou com dificuldade de... melhor usar isso daqui. Especialmente relacionados aos fundos da criança e da adolescência, eu gostaria, vou utilizar a apresentação mais como um norte, mas vou ficar mais à vontade para falar, até em razão do tardar da hora. Os fundos eles são vistos hoje sob diversas perspectivas, né, relacionadas às políticas públicas, especialmente como unidades orçamentárias ou fontes de recursos. Né? Essas fontes de recursos elas estão presentes nas políticas públicas, ali no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias ou na lei orçamentária anual, fazendo o link entre a arrecadação e a despesa. Então, todo e qualquer gestor público tem, durante o período de elaboração das suas peças orçamentárias, a LDO 15 de abril, lei orçamentária 31 de agosto, o momento em que ele vai definir quais são as carências, né, presentes nas suas políticas, ou seja, vai diagnosticar os problemas sociais e vai propor soluções por meio de programas de governo e ações governamentais, definindo com isso metas que deverão ser entregues, produtos mensurados de realizações para o atendimento da política e, com isso, resolução daquele problema social que ele mesmo diagnosticou. Então, é engraçado porque... Não é engraçado, né? Mas é simples, na minha perspectiva, que entendo o lado do direito e o lado exato do direito financeiro, observar o caminhar dessa política do momento em que ela é elaborada ao momento em que ela é concluída e como ela é prestada contas. Os conselhos hoje, municipais e estaduais, né, de proteção desses direitos da criança e do adolescente, eles ainda são esquecidos por parte do poder público. Muitas vezes, eles sequer têm dotação orçamentária prevista na lei orçamentária. E não há como prever uma política se eu não tenho orçamento adequado para aquela política. Então, essa discussão, se ele é uma unidade orçamentária, se ele é uma fonte de recursos, ela ainda perpassa o ordenamento. Sendo que já está, né, praticamente pacificada entre os tribunais de contas que a adequação dos conselhos, na verdade, deveria ser o conselho uma unidade orçamentária com uma numeração própria e, com isso, ele executar o seu orçamento do fundo dentro dessa unidade orçamentária. Então, a unidade orçamentária, para quem ainda não domina muito bem, e aconselho fortemente, até como professora da Escola de Contas, do Tribunal de Contas, que façam os cursos de execução orçamentária e de planejamento orçamentário. Não há como nenhum conselho de políticas públicas, independente de qual seja, executar e ter a responsabilidade que está atribuída em lei aos senhores, se vocês não dominarem isso.
Se vocês não dominarem, o que vai acontecer é que o poder público vai pegá-los e colocar no bolso. E vai dizer não tem orçamento, você vai ser obrigado a aceitar que não tem orçamento. Quando, na verdade, você nem precisaria perguntar. Bastaria pedir um QDD. Por favor, eu gostaria de ver o QDD da minha unidade orçamentária. QDD é quadro de detalhamento da despesa. Essa palavra é uma palavra mágica. Todo gestor morre de medo de quando você pede um QDD. Porque o QDD ele demonstra onde há orçamento disponível e em qual fonte de recurso para qual unidade orçamentária. Quadro de detalhamento da despesa, QDD. Doutor Sérgio já aprendeu. E ele é um cenário, ele é uma fotografia, é exato. Eu consigo ver, se eu emitir esse QDD agora, meio-dia, ele vai me dizer todos os empenhos realizados na parte da manhã, tirando tudo aquilo, quanto que está disponível nesse momento. Então, é importante que os senhores conheçam isso. Mas, voltando à discussão dos conselhos, a gente precisa descobrir onde é que está o problema. O porquê que esses conselhos não executam essas políticas. E aí eu faço uma reflexão. Eles não executam porque eles não têm orçamento? Ou eles não têm orçamento porque eles não têm política? Eu apostaria na segunda resposta. Na segunda pergunta. Deixa eu só fazer uma parte aqui, que isso que você está falando é muito importante, que no momento em que o Conselho Municipal do Rio tinha em torno de 5 milhões em conta, o de Petrópolis tinha 3,5 milhões. E aí, quando a gente compara o tamanho do município de Petrópolis com o do município do Rio de Janeiro, né, não tem nem graça. Mas o que acontece? O colega, doutor Alexandre, que é o juiz de lá, estreitando ali com o pessoal do Conselho Municipal, e assim, uma campanha forte com o empresariado local quanto às doações, mas quando eles chamavam, então, numa reunião conjunta, os empresários com o Judiciário, com o Conselho de Direitos, o que eles mostravam? Os projetos que estavam em andamento. E falavam, olha só o que se faz com o dinheiro do fundo, olha, isso, aquilo. Para isso continuar e para a gente também poder fazer outros, precisa que vocês doem. Então, isso gera uma retroalimentação e, por isso, eles têm, se você comparar Petrópolis, 3,5, município do Rio, 5, não é nada o município do Rio. Né? Exatamente por causa dessa segunda opção que a senhora acabou de falar. E aí, voltando a esse aspecto, eu chamo a atenção com relação ao princípio da publicidade. A gente sabe que muitos conselhos exercem o seu planejamento de políticas, até mesmo acreditando que este é o correto, de forma apartada ao orçamento público, quando, na verdade, nós temos também um princípio da unidade, que só há um orçamento para cada ente público. Ou seja, todas as políticas públicas devem estar inseridas no mesmo documento. Não há como se pensar em planos de ações que são publicados em jornais, diários oficiais, que sejam, e que aquilo ali tem alguma validade. Ele tem uma validade, mas é uma validade de planejamento do Conselho. Para fins de execução da política, se ele não estiver refletido na lei orçamentária, e eu já conversei isso com alguns promotores, não há como se exigir que aquela política seja cumprida. Por isso que o poder público vai dizer que não tem orçamento. E que, se você quiser realizar, você também não vai conseguir realizar aquela política. Por isso, e aí lendo, lembrando que eu não sou dessa área específica de entender as resoluções do CONANDA, mas acabei fazendo um exercício de casa para poder compreender, tudo se encaixa. O porquê que não há execução? Porque, na verdade, os conselhos não estão dentro do orçamento, a fonte de recursos também não está definida como fonte do fundo, você não tem como colocar uma execução de algo que não está previsto na lei. Trazendo aqui para uma linguagem, mais sala de aula. Funciona da seguinte forma, eu posso ter 1 milhão na minha conta depositado, mas se eu não tenho uma autorização legal para gastar esse recurso, eu não poderei gastar. E se gastar, isso é crime fiscal. Lei 10.028, realizar despesa sem prévia autorização legal para isso. Então, quando a resolução diz que os conselhos devem elaborar os seus planos de ação, ela só está pedindo o seguinte, conselho, conseguiu diagnosticar quais são os problemas sociais da sua área? Conseguimos. Conseguiu fazer proposições de como resolver esses problemas sociais? Fizemos. Por meio de quê? Está aqui o nosso plano de ação. O poder público deve pegar esse plano de ação e trazer para o seu orçamento, colocando ali todas as rubricas de despesas que esse recurso, que esse fundo vai precisar incorrer. Lembrando que o fundo, ele é uma entidade contábil, ele é um local de armazenamento de recursos. Ele não tem personalidade jurídica, mas ele precisa ter um CNPJ.
Isso também já é um entendimento, tem vários acórdãos do TCU falando sobre isso. Por quê? Porque você precisa ter uma conta específica do fundo. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um grande problema, que é a CUT, né, que é a Conta Única do Tesouro, onde tudo vai para lá. Se tudo vai para lá, na hora de pagar, vocês acham que o recurso sai com uma carinha ou ele vai... É o que tiver. É o que tiver. Então, não tenho nenhuma dúvida que, ocasionalmente, não tenho como provar, mas recursos financeiros do fundo podem estar sendo utilizados com outras finalidades. Assim como também de outras políticas. Isso é importante falar, por quê? Porque a política pública da criança e da adolescência, ela é uma política que envolve um direito prioritário. Sendo prioritário, isso tem a ver com a indisponibilidade do poder público em relação ao cumprimento daquela política. E aqui eu chamo a atenção para o que a doutora Rosana Cipriano muito bem pontuou, onde nós fizemos esse levantamento lá no Ministério Público, de observar que, apesar de políticas terem sido subdimensionadas, isso significa com alocação de orçamento insuficiente para o cumprimento das medidas necessárias, eles ainda foram remanejados. Então, é de uma gravidade, eu chego a me arrepiar, é de uma gravidade tão grande, porque você já não tem a adequação para o cumprimento. E quando eu retiro essa possibilidade de execução, aí eu estou inviabilizando plenamente a execução daquela política. Quanto às importâncias do que pode ser pago ou não com o fundo, eu gostaria de chamar a atenção que, quando eu vou lá e defino que o fundo não pode pagar A, B, C e D, eu praticamente estou colocando à disposição do poder público que ele utilize aquele recurso. Porque, tendo em vista que eu não posso atender aos anseios da área, quem vai poder? Esse Conselho de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, tanto municipal quanto estadual, e me perdoem aqui pela minha generalidade do tema, mas eu estou falando com foco do direito financeiro, ele é uma unidade orçamentária e, por ser uma unidade orçamentária, dentro da classificação institucional da despesa pública, ele precisa estar vinculado a um órgão. Então, dentro da administração direta, nós temos a divisão das despesas públicas sendo realizadas por órgãos. Por exemplo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social. Esses são órgãos. Mas quando eu chego no nível da execução da dotação orçamentária, aí eu chego na unidade orçamentária, que são espécies vinculadas ao gênero órgão. Exemplo, Secretaria de Estado de Educação tem 3 unidades orçamentárias. A própria Secretaria, executando a sua dotação, o DEGASE e o Conselho Estadual de Educação, que, por sinal, também não tem recurso. O que acontece? Quando você estabelece a criação de unidades orçamentárias, eu crio para esse gestor da unidade orçamentária, logo, se o Conselho é uma unidade orçamentária, eu crio para o Conselho a responsabilidade de criar suas políticas públicas. Políticas públicas essas que vão aparecer no orçamento público por meio de um programa de trabalho. Esse programa de trabalho, eu trago aqui, eu vou adiantar alguns slides para que eu possa falar. Ele vai vir presente dentro da criação de programas de governo, junto com ações governamentais, como eu disse no início da minha fala, prevendo entregas que são metas físicas. Então, eu falo o seguinte: pretendo atender, e é sempre num verbo no infinitivo as ações, pretendo atender adolescentes que sofrem a questão do crack, de drogas, que estão ali envolvidos com drogas. Tudo bem. E, no plano plurianual, você precisa dizer o que fazer. Para atender esses alunos, para atender esses adolescentes, eu vou fazer o que exatamente? Eu vou construir unidades de cursos? Eu vou favorecer atendimentos sociais? Quantos? Tudo isso precisa ser quantificado. Então, as metas elas têm que ser definidas. Quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai gastar e assim, qual é a responsabilidade de entrega em cada exercício. Lembrando que o plano plurianual ele tem uma durabilidade de 4 anos. E esses programas de governo, já utilizando também uma dúvida que foi apresentada aqui pela secretária do CONANDO, eu acho, que os projetos têm que ser anuais. Os projetos não devem ser anuais. Até porque quando a gente fala, e aí aqui também eu anotei tanta coisa que
quando o doutor Sérgio comentou sobre as políticas que não pode construir determinada obra relacionada ao atendimento da política. E despesas de caráter continuado, políticas sociais relacionadas ao atendimento desses anseios de caráter continuado. Isso é uma discussão e é um termo que tem uma ambiguidade muito grande, porque quando eu falo despesas de caráter continuado, para o direito financeiro, isso representa despesas correntes, representa custeio, despesas do dia a dia de manutenção. Então, se ele coloca na resolução que isso não é possível, ele acaba me libertando, então, para executar despesas de capital, que seriam investimentos. Mas aí, logo em seguida, ele coloca, também não é possível fazer obra. Então, ele nem permite despesa de custeio, nem despesa... Eu, na hora, se eu tivesse na elaboração dessa resolução, eu diria assim, então tá, é possível o quê? Né? Então, o ciclo de políticas públicas, pensando na figura do Conselho enquanto unidade orçamentária, ele precisa partir desse questionamento. Quais são os problemas sociais que eu preciso resolver? Esses problemas sociais devem ser levados para uma pauta de audiência pública. É inadmissível que um Conselho de Políticas Públicas, né, que é exatamente a instituição de pessoas, atores sociais que representam todas as áreas, discutindo ali propostas de solução para o atendimento de problemas sociais da área que nós diagnosticamos, não estejam presentes em audiências públicas. Eu não consigo imaginar como isso é possível. Assim como eu também não consigo imaginar como é possível o Poder Legislativo, no momento em que vai votar o seu projeto de lei orçamentária, não dar visibilidade e transparência para as propostas que estão sendo inseridas ano a ano, mas que, em todos os outros anos, não tiveram execução nenhuma. Mas que, insistentemente, em todos os exercícios, elas estão presentes ali no orçamento, como... eu costumo dizer, como um mero foco de alocação de dotação. Porque aí é votado, eu tenho ali um valor atrelado, eu estou utilizando aqui unidades orçamentárias diversas, políticas diversas, mas que ao iniciar o exercício, opa, quanto que eu tenho disponível agora para mexer? Então você começa a ver uma dança de orçamento, né, migrando entre programas, entre ações, entre unidades orçamentárias. Então, essa é uma estrutura que a gente imagina a política pública. Você tem ali no centro o programa de governo. Esse programa de governo, ele reflete o objetivo da política em si. Essa política ela pode ser dividida em uma ação ou mais ações. Então, se eu falo em universalizar a educação básica, por exemplo, o conceito de universalizar a educação básica é um objetivo político, né? Visa atender um problema social detectado. Agora, quando eu digo que eu vou universalizar a educação básica por meio de construir escolas, contratar professores e equipar essas escolas, eu estou trazendo ações que serão realizadas para o cumprimento daquela política. E, com isso, as suas metas definidas. A existência dos fundos, então, né? Por que não há orçamento? A gente tem que fazer alguns questionamentos. Então, não há orçamento, por quê? Porque não foi previsto... Ou, se foi previsto de forma insuficiente. Não foi previsto porque não tinha recurso, porque, percebam, eu posso ter uma fonte de recursos do fundo com valor depositado altíssimo, 5 milhões, 40 milhões. Mas eu posso olhar para o orçamento e não ver nenhuma política. Esse recurso ele não poderá ser gasto. Karine, mas isso é um crime, tá? Concordo plenamente. Ainda mais num cenário de crise fiscal onde já não há recursos. Agora, se isso acontece, como resolver? Tem solução? Claro que tem. E aí, cabe ao Legislativo, né, na verdade, ao Conselho, fazer a proposta de um projeto de lei especial para a criação de um crédito adicional especial que vai criar o orçamento dentro de uma determinada política, que é o que a gente chama de crédito especial. Existem 3 tipos de créditos adicionais, que é a forma como eu altero o orçamento depois que ele já foi aprovado. Ou eu faço isso por meio de um crédito suplementar, dentro do próprio orçamento, eu tiro daqui e coloco aqui, que é o que a gente vê em regra sempre. O crédito especial é quando ele não foi previsto, a política não foi prevista, mas surgiu o recurso. Como que eu faço para gastá-lo? Cria um projeto de lei especial, definindo como será gasto, e insere na política. Ou crédito extraordinário.
que é quando você não sabe nem de onde vai vir o recurso, mas a demanda é tão urgente e foi imprevista que você vai ter que tirar de outro lugar e repor, e depois ele volta para lá. Importante falar também em relação ao fundo que o fundo, se ele arrecadou recursos dentro de um determinado exercício, esse recurso ele não pode ser destinado para outro fim. Isso já é sabido, porque trata-se de uma receita vinculada. Ela é vinculada à finalidade para o qual esse fundo foi criado. Então, ele foi criado por lei para reunir determinadas fontes de recursos que serão destinados para o cumprimento de tais políticas. Karine, naquele exercício não foi cumprido. Mesmo em exercícios posteriores, ele deverá acompanhar a política por meio de superávites financeiros apurados em exercício anterior. Então, eu vou verificar o seguinte, no exercício de 2019, apurou-se, um exemplo, 5 milhões, gastou 3 milhões, sobrou quanto? 2. 2020, apurou 5 milhões, só tenho 5 milhões para gastar? Não, senhor. Eu tenho mais 2 do ano passado, que vai entrar nesse ano com um orçamento de crédito especial, transferido, se eu não sabia desse valor. Ou, sabendo, ele já entra na dotação direto, porque trata-se de um superávit financeiro do exercício anterior. Então, quando você atrela a fonte de recursos do fundo à política dos conselhos, você não consegue mais se desvincular dessa execução. O adequado é que tudo aquilo que haja de recurso relacionado ao fundo esteja presente no orçamento do conselho. Karine, mas o conselho... Gente, eu tô falando e eu estou avançando aqui nos slides. Os conselhos, eles administram somente recursos do fundo? Não. Até porque, na lei, você tem que os conselhos deverão ser mantidos pelo poder público. Sendo mantido pelo poder público, quem financia o custeio do fundo, do conselho? Verba própria. O próprio ente público deverá custear e dar adequação para as funções do próprio conselho. Agora, você tem outras fontes de recursos dentro dos conselhos que não são apenas aquelas advindas do fundo. Ele também pode executar recursos do FIA. Ele também pode executar recursos recebidos de doações. Ele pode executar recursos recebidos de isenções fiscais. Você tem diversas possibilidades de fontes de receitas. Então, eu tenho dotação, eu tenho valores transferidos, eu tenho incentivos fiscais, eu tenho recursos repassados entre conselhos. Conselho Federal que repassa para o estadual, do estadual que repassa para o municipal. Não há problema algum. Vocês funcionam, conselhos, como qualquer outra unidade orçamentária dentro do poder público. Por sinal, devem cumprir toda e qualquer regra relacionada às outras unidades orçamentárias, inclusive enquanto ordenadores de despesas. Até porque ninguém pode ordenar a despesa com recursos do fundo se não for o gestor do conselho. Isso está na lei. Porque se outro executa aquele recurso que é seu, da sua responsabilidade, ou você autorizou e não deveria ter autorizado, ou ele está executando recurso que ele não deveria. E isso é totalmente rastreável. Totalmente rastreável. Ainda mais em tempos onde a gente consegue acompanhar a execução orçamentária em tempo real, em razão dos sistemas financeiros do Estado, CIAF e Rio, e fincou no município do Rio de Janeiro. Bem, já falei com relação à possibilidade de utilização de recursos, né, dentro de contas por meio da abertura de créditos adicionais especiais. Esses créditos deverão ser inseridos no orçamento público dentro de políticas previstas pelos conselhos. Qual é a minha grande preocupação? Há políticas previstas? Percebam que a política que eu estou me referindo não é a política de fazer tal coisa. Não. A política no direito financeiro é o programa de governo. É o número composto por 4 dígitos que vai ter atrelado a ele ações governamentais que deverão ser realizadas por aquela unidade orçamentária, empenhadas, liquidadas e pagas em determinada fonte de recursos, que essa fonte representará o quê? O fundo. Então, é uma equação simples de entrada e saída em relação a uma determinada fonte de recursos. Se eu tenho 3 fontes de recursos, eu vou administrar 3 fontes de recursos. Bem, a questão da destinação das multas, né, você também tem essa possibilidade, isso aqui vocês já falaram bastante. É importante falar também da questão dos fundos do Estado
de repasses, e aí cabendo ao Conselho, no momento de elaboração das peças orçamentárias, também pleitear repasses de outros fundos para a execução das políticas do Conselho. E aí entra a questão do tempo, né, da oportunidade e tempestividade dessas políticas. O orçamento público, ele, nesse momento, está, desculpa o termo, bombando, né, porque as peças já foram enviadas para o Legislativo. O tempo de envio é no dia 31 de agosto, do projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. E, no caso do Estado do Rio de Janeiro, nós já estamos discutindo políticas para os próximos 4 anos, por conta do PPA que foi encaminhado também. Quanto ao Judiciário, acho que esse momento é um momento de excelente discussão, porque tudo pode ser alterado até 22 de dezembro, que é quando você tem um prazo para votar. Nem sempre eles cumprem, vai até janeiro. Mas não é porque já foi para o Legislativo que já está pacificado, não. É importante perguntar. Eu, inclusive, tive uma reunião semana passada com o secretário de Fazenda, eu perguntei, secretário, eu gostaria de ter acesso ao projeto de lei orçamentária e ao projeto de lei do PPA. Eu quero bater, conferir com os anteriores para saber se mudou alguma coisa. Embora eu já tenha escutado que algumas práticas positivas foram realizadas. Então, ainda me referindo à questão dos conselhos, para que você possa também receber recursos, você precisa comprovar que você está fazendo o seu dever de casa. Então, as políticas que são realizadas pelo Conselho, elas têm adequação ao orçamento municipal ou estadual? Esse Conselho está vinculado a uma estrutura, lembrando da figura do órgão, que diz respeito à sua finalidade? Infelizmente, a gente também vê, né, no caso da FIA, no Estado do Rio de Janeiro, todo ano ela muda de pai. Por quê? Porque ela é uma unidade orçamentária que está vinculada a um órgão, mas que vai migrando. E aí você não vê uma continuidade das políticas, porque aquele que executa também muda. Então, a continuidade da política depende da forma como ela é proposta, mas também da forma como ela é executada. E do acompanhamento para e passo da arrecadação desses recursos, que deverão ser destinados para uma fonte de recursos chamada fundo. Então, o fundo é uma fonte de recursos. O Conselho é a unidade orçamentária responsável por essa fonte de recurso e por outras também. Cada fonte de recursos tem uma finalidade específica. Tudo bem? Aqui, ainda em relação ao fundo, eu gostaria de chamar a atenção para algumas falhas que são apontadas, essa parte conceitual eu já falei, que é quando você não consegue distinguir quais são as receitas que estão entrando naquele fundo. Então, se eu, por acaso, tenho receitas que são oriundas de multas, que são oriundas do Estado, que são oriundas de dotação de outros conselhos e entram numa mesma fonte de recursos, isso inviabiliza por completo qualquer controle que possa ser feito quanto às destinações daquele fundo. Daí a importância de você conseguir acompanhar o planejamento e a execução de cada uma dessas unidades orçamentárias, que são os conselhos. Vocês estão me acompanhando? Não sei se é o horário, uma cara de espanto. Outra questão é quando você tem a não criação de conselhos sendo ordenadores de despesas, você vai ter sempre o papel do agente político executando aquelas políticas. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o papel do conselho é definir para onde será alocado aquele recurso. Porque ele sabe qual é o problema social diagnosticado. Estou falando tudo em tese, né? Ele elaborou a política. Ele sabe qual é a previsão de entrega que essa política, ao ser implementada, vai gerar. Até para que ele possa depois também avaliar essa política e saber se ela continua ou se ela vai ser modificada. Porque a política, gente, ela não é obrigada a ser ad eterno, não. Ela, quando se conclui, isso é ótimo. Significa que ela atendeu um anseio de resolução daquele problema social. Parte para um outro problema. E isso eu chamo a atenção, embora pareça algo bem lógico, porque tem muitos orçamentos nos municípios do Estado do Rio de Janeiro que copiam e colam suas políticas ano a ano, sequer sem saber se há necessidade daquela política ou não. E você fica gastando aquele recurso que é enorme. Exatamente. Quando gasta, que a maioria das vezes predestina, né, que eu chamo de predestinação orçamentária. Bem, além disso, você tem essa possibilidade, né, que os tribunais de contas falam que os conselhos também devem encaminhar para a Receita Federal. Não há controle algum de doações realizadas.
E aqui eu trago esse processo do TCU, que fala sobre fundos que recebem doações. E essas doações, elas são abatidas no imposto de renda. Mas não há nenhum tipo de controle do fundo para a Receita informando quem... Isso é importante lá para o projeto de lei proposto. Quem doou, quanto doou, qual CPF, em que montante. Porque senão, gente, e aí como auditora, desculpa, eu já estou vendo um monte de fraude acontecendo aí, para não pagar imposto de renda, né? Você tem esses recibos que não têm conteúdos mínimos, você tem a inexistência de contas bancárias específicas para os fundos, então a gente ainda vê secretarias de fazenda gerindo recursos do fundo. Lembre-se que a gente está vivendo um momento de financeirização das políticas públicas. O que significa isso? Até mesmo em razão da atuação do Ministério Público, que tem trazido essa consciência orçamentária. Acho que é por isso que eu estou lá. Porque a educação hoje já está recebendo mensalmente os valores, os percentuais respectivos aos 25%, mensalmente para a execução própria. O que isso significa? Antigamente, alegava-se muito que não tinha como cumprir a política porque eu não tenho recurso, eu dependo do outro. Ou então, os contratos com a educação são sempre caros. Por quê? Porque a gente não tem segurança do pagamento. O que aconteceu? Até por decisão judicial, agora o poder público deverá encaminhar para a educação o valor respectivo a 25% do quanto ele arrecadou naquele determinado mês. Quem vai executar esse recurso agora? A educação. E aí começou... Eu dando aula na escola de contas um dia. Cara, e no meu município o secretário entregou a pasta. O secretário entregou a pasta. Por quê? Porque muitas secretarias, muitas estruturas, e aqui eu vou fazer uma analogia com os conselhos, desconhecem o que é empenho, liquidação, pagamento, que a liquidação pode ser feita de forma parcial, ou o empenho pode ser global. O que é isso? E aí tem medo. E aí você encontra contas com valores aportados que não são gastos. Isso é crime. E aí eu trago um caso uma escola que eu fui, que de 16 banheiros, portas, né, unidades de atendimento, né, aquela local ali onde você pode ir ao vaso sanitário, de 16 possíveis, tinham 2 disponíveis. Porque a gente pergunta, quantos banheiros você tem? Eu tenho 3, cada um com tantas portas. Não. Quantos banheiros disponíveis? Só tinham 2, para uma escola de 2 andares. Você tem dinheiro depositado em alguma conta? Sim. Aí você vai ver verba de manutenção, verba de PDDE, verba de mais educação. Por que você não gasta? Porque eu não sei. E as portas todas quebradas, sem o aluno poder usar. Então, já não há mais essa desculpa de que eu tenho recurso, eu não sei como gastar. Se você não sabe, você não deveria estar ali. E desculpa a minha franqueza, gente, na fala, porque para o agente público, quando a gente assume determinada função, independente se com remuneração ou sem remuneração, a gente precisa ter responsabilidade que o nosso papel é importante não para uma pessoa, não, para várias. Que se eu não fizer a minha parte, outras pessoas deixarão de receber o seu direito. Porque, como eu coloquei aqui, se eu não tenho orçamento, eu não tenho política. Se eu não tenho política, eu não tenho atendimento. E se eu não tenho atendimento, eu não cumpro o direito. Logo, se eu não fiz o meu papel, que é elaborar a política e prever o orçamento adequado, eu estou inviabilizando a entrega do direito para aquela pessoa. Quer seja criança, adolescente, que aí já é direito prioritário. Não estou nem falando dos outros. Bem, então, esses planos de aplicação dos fundos, eles existem para que essas políticas sejam feitas internamente do Conselho, mediante diagnósticos e propositura de soluções, mas depois elas devem ser encaminhadas para o poder público, na figura do seu órgão ao qual você está vinculado, né, a sua unidade orçamentária, e a este caberá incluir aquilo no orçamento. Se não foi feito isso, ainda, façam, porque até o final do ano isso é possível. Karine, mas e desse ano? Eu não posso mais fazer nada? Pode. Faça um projeto de lei, e aí, isso é super simples de fazer, propondo inserir o plano de aplicação, considerando que há recurso disponível do fundo, e acompanhe essas arrecadações por meio de extrato bancário. Mas não tem extrato, Karine, o fundo não tem conta. Abra a conta. Mas como é que eu vou abrir? Eu não tenho CNPJ. Abra o seu CNPJ. Porque essa conta vai ser uma conta especial. Bem,
Quanto à discussão se o que é fundo especial, fundo contábil, fundo financeiro, aqui eu trago até uma visão da própria lei de qualidade fiscal, que ainda tramita, né, que vem a atender aquela lacuna que a Constituição coloca da necessidade de uma lei complementar que trate desses assuntos, e ela já denomina como fundo público. E aqui, assim, para finalizar, em razão do meu tempo, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores com relação ao seguinte aspecto. O fundo, ele é público. Quando a gente fala fundo público, significa que todo e qualquer recurso que esteja ali dentro é público. Ah, Karine, mas ele é oriundo de doação, ele é oriundo de multa, ele é oriundo... Não importa. É como se ele ganhasse uma nova identidade ao entrar naquele local. E, estando naquele local, ele deverá respeitar as normas de direito financeiro, inseridas lá na 4.320/64, pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, quando você promove um chamamento público para contratar qualquer item de despesa, isso se equipara a uma licitação, porque você também deverá apresentar, no mínimo, 3 propostas de orçamento para que justifique que você escolheu A ao invés de B. Então, a gente precisa ter essa... Por isso que eu aceitei esse convite de vir falar, porque esse tema é um tema muito importante. E por ter tido já muito contato com vários conselheiros de políticas públicas, a gente sabe da necessidade de conhecimento. Agora, a quem interessa capacitar os senhores? Os órgãos de controle ou o poder público? A gente precisa de mais consciência em relação ao gasto público, para que ele possa ser realmente destinado para a finalidade ao qual ele foi criado, que é o interesse público especial das crianças e dos adolescentes. Tá? Fico à disposição para quem quiser tirar mais alguma dúvida e agradeço. Obrigada.